Ora bem, hoje vamos mergulhar num verdadeiro pilar do género de mistério. Falo, claro, do filme de 1945, Convite para a Morte. É uma daquelas obras-primas de construção e suspense que, de certa forma, definiu as regras do jogo. Vamos lá então desvendar esta teia. E para começar, que tal uma pergunta que está mesmo no centro de toda esta história? O que é preciso para se criar um assassinato que ninguém consiga resolver? Bom, este filme não se limita a fazer a pergunta. Ele oferece uma resposta, e é uma resposta ao mesmo tempo aterradora e, olhem, absolutamente genial. A premissa é daquelas que agarra logo. Imaginem, 10 pessoas, cada uma com um passado bem sombrio, são atraídas para uma mansão isolada numa ilha. Ninguém se conhece. E o anfitrião misterioso, bem, não está em lado nenhum. Estão presos, foram acusados e estão completamente por sua conta. E é assim que começa o primeiro ato desta história, o convite. Cada um dos 10 convidados é reunido por uma figura enigmática, um tal de U.N. Owen. Um nome que, como vamos ver, tem um significado bastante sinistro. A armadilha, portanto, está montada. E quem são estas pessoas? Bom, não esperem personagens muito complexas e desenvolvidas. A ideia aqui é outra. São arquétipos, tipos clássicos. Temos os juízes, o médico, o general. Cada um representa uma faceta da sociedade. E cada um, claro, arrasta consigo a sombra de um crime. O grande momento de viragem acontece depois do jantar. O mordomo, a seguir instruções, põe um disco a tocar no gramofone. Só que não é música, é uma voz. A voz do anfitrião ausente que acusa cada uma das pessoas ali presentes de um assassinato específico. Um crime pelo qual nunca foram castigados. O choque, como se pode imaginar, é total. E agora, vamos às regras. Porque isto não é um massacre qualquer, caótico. Não. É um jogo meticulosamente planeado, com uma lógica interna que vai alimentando o suspense de uma forma brilhante. O mecanismo do assassino é uma simples canção de embalagem. É incrível. Cada morte segue verso a verso a canção Ten Little Indians. E para tornar tudo ainda mais tétrico, no centro da mesa de jantar há um conjunto de 10 estatuetas de porcelana. A cada nova vítima, uma estatueta é partida. É arrepiante. Mas o que torna este filme realmente único é o seu tom. Por um lado, temos o horror puro, a paranoia de saber que o assassino é um deles. Mas, por outro, a história desenrola-se quase como se fosse uma farsa, com um sentido de humor muito perverso e diálogos super afiados. E esta citação mostra na perfeição a abordagem do realizador René Clair. Ele não se afunda na escuridão do tema. Pelo contrário, a sua direção é descrita como maliciosa, até leve. Ele permite que o mistério seja um puzzle intelectual, um verdadeiro jogo entre o filme e quem o está a ver, e não apenas uma história de terror. Só que a adaptação deste livro para o cinema tinha um problema gigante, quase impossível de resolver, o final do romance original, a que era notoriamente sombrio. E para se perceber a dimensão do desafio, basta olhar para este número. O livro de Agatha Christie é, nada mais nada menos, que o romance de mistério mais vendido da história. Mexer numa obra tão popular era um risco enorme. O final original do romance é de um niilismo absoluto. Não há heróis, não há sobreviventes, nada. Todos morrem, a justiça do assassino é total e a conclusão é profundamente pessimista. Não há mesmo um pingo de esperança. Ora, em 1945, com o mundo a tentar reerguer-se de uma guerra devastadora, este final foi considerado, bem, deprimente demais. Não era filmável. Um final onde todos perdem não era, de todo, o que as pessoas queriam ou precisavam de ver no cinema naquela altura. Então, como é que se resolveu este problema infilmável? A resposta não veio dos argumentistas de Hollywood. Não, veio da própria criadora. O contraste é total. O romance termina com a descoberta de uma confissão dentro de uma garrafa, muito depois de já estarem todos mortos. O filme, por outro lado, dá-nos sobreviventes, um confronto direto com o assassino e até um cheirinho de romance. O segredo está aqui. Em 1943, a própria Agatha Christie adaptou o seu livro para o teatro e o que é que ela fez? Reescreveu o final. Criou uma conclusão mais otimista, mais cinematográfica, da qual, aliás, ela tinha muito orgulho. E foi este final, da autoria da própria Dama do Crime, que o filme utilizou. E a verdade é que a mudança funciona na perfeição. Os crimes dos 2 sobreviventes são ligeiramente alterados para os tornar menos culpados, mais heroicos. Isto permite que haja um confronto final emocionante e dá ao público aquele sentimento de justiça e esperança que o livro deliberadamente negava.
Para terminar, vamos só olhar rapidamente para o imenso legado desta história e de como esta adaptação em particular ajudou a cimentar uma fórmula que continua a ser usada até hoje. O que é crucial perceber é que, embora a fórmula já existisse, esta obra foi uma espécie de ponto de massa crítica. Foi ela que solidificou na cultura popular o tropo do mistério da casa escura. Um grupo de pessoas presas num sítio isolado, a serem eliminadas uma a uma. E a sua influência é gigantesca. Vemo-la em paródias diretas como Um Cadáver de Sobremesa e, de uma forma mais geral, na estrutura de inúmeros filmes de terror e slasher que vieram depois. O ADN desta história está por todos os lados. Mas por que é que esta fórmula nos atrai tanto? Esta citação de um crítico dá-nos uma pista. No fundo, estas histórias são seguras. O que nos prende é o puzzle. É o jogo intelectual de tentar adivinhar quem é o assassino antes da revelação. Não há um verdadeiro envolvimento emocional em risco. É um desafio. Isto deixa-nos com uma última pergunta. O que é que este género, este mistério acolhedor, tem que nos atrai tanto? Por que é que a ideia de um quebra-cabeças mortal, de uma armádia tão macabra, nos parece, lá no fundo, tão reconfortante? É uma boa reflexão sobre a natureza do medo, do entretenimento e daquela ordem que todos procuramos no meio do caos.